Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Ingo. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, você que está nos assistindo aí no YouTube. Nós estamos começando um Typhoon Talk sobre o grande desafio agroflorestal. E a questão de hoje é como oferecer soluções para pequenos e médios produtores agrícolas e florestais. E hoje nós trouxemos aqui ninguém menos do que Ingo Plugger, que Plugger, Ingo, como é que fala o seu sobrenome aqui no Tá Brasil? perfeito, ele já é complicado, tá ótimo assim. Maravilha. O Ingo, além de ser uma liderança empresarial do mais alto nível, é uma pessoa que eu admiro, eu tenho a maior admiração, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele. O Ingo é empresário, acionista, conselheiro e fundador da IPDs, a IP Desenvolvimento Empresarial e Institucional. Ele é um empresário com atuação global, ele atua aqui no Brasil, ele é presidente do CEAL, do Conselho Empresarial da América Latina, e ele também tem uma atuação muito forte no mercado europeu, ele tem origem alemã, participa do board de diversas empresas nacionais e internacionais, como a Bosch, a LEP, a Volkswagen MAN, o Grupo Sonda, além de uma atuação fortíssima como líder empresarial em diversas instituições, né? Como a BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, a Confederação Nacional da Indústria, né, a CNI, a Câmara de Comércio entre a Alemanha e o Brasil, que tem uma atuação extremamente relevante, e muito mais. E, além disso, ele também é um profundo conhecedor do mercado florestal e do mercado de equipamentos. Então, trazendo toda essa bagagem, essa visão global, empresarial e estratégica do Ingo, a gente convidou aqui para debater esse tema de como oferecer soluções, né, para os pequenos e médios produtores agrícolas e florestais no Brasil. E a gente também convidou Francisco Maturro, que é uma liderança empresarial extremamente respeitada no Brasil, no agronegócio, também entende muito do assunto florestal e LPF. Ele prontamente aceitou o convite, mas quando nós fizemos o convite a ele, nós não sabíamos. Ele tinha acabado de ser nomeado secretário executivo da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e justo na data de hoje o secretário da Agricultura convocou o Francisco, então ele infelizmente não pôde estar com a gente, mas ele enviou um grande abraço para você, Ingo, e, enfim, vamos fazer sem ele, mas certamente com o apoio do nosso amigo carinhosamente chamado Chiquinho Maturro. Então, Ingo, eu queria partir com você do pressuposto, né, de que 47% das propriedades rurais no Brasil são pequenas e médias propriedades, elas têm até 10 hectares. Não sei se está correta essa estatística, aqui de acordo com a nossa pesquisa, mas o fato é que o pequeno e o médio produtor eles são responsáveis pela grande maioria, quase 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro, e também eles são fundamentais na nossa luta aí pela preservação do meio ambiente e pela sustentabilidade, que não é só ambiental, mas também, como você sempre aponta, ela também é uma sustentabilidade econômica e uma sustentabilidade social. E dentro desse contexto todo, a gente queria ouvir um pouco de você, né, o que você preparou aí para contar para a gente, a respeito de o que o empresário pode fazer para oferecer soluções aí para esse mercado, para integrar o pequeno e o médio produtor no mercado, para fechar essas lacunas e aproveitar essas infinitas oportunidades que a gente tem aí no mercado brasileiro e no agro, né? No mercado global, né? Porque o agro brasileiro é global, né? Então, com você a palavra, Ingo, por favor. Ingo, acho que você está sem som. Você tem que me tirar do som. Ah, desculpa. Pronto, tudo certo. Pronto, Vinícius, muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Tatiana, pela Typhoon, por sua iniciativa. Parabéns. Parabéns por estar
abrindo um diálogo muito relevante de uma empresa internacionalizada, uma empresa familiar de médio porte, de muitos anos, vindo de um país magnífico, como é a Eslovênia, e poucos talvez conhecem a Eslovênia, mas é um país que é o norte da antiga Iugoslávia, e é um país de especialidades. É um país que fabrica máquinas e equipamentos de ponta, que fabrica pequenos aviões, que fabrica pequenos barcos. A população tem uma habilidade de ter 3 a 4 idiomas com perfeição, você tem uma comunicação incrível. Então, é uma Suíça diferente que a gente não conhecia. E o convite da Taifun para abrir esse diálogo me estimula muito, porque a Tatiana depois vai nos poder falar um pouco sobre isso, certamente, como a média e pequena empresa europeia, com tecnologias, integrando soluções, fazem disso um negócio mundial. Então, a gente muitas vezes pensa que as empresas de médio e pequeno porte são somente nacionais e somente as grandes empresas internacionais são as portadoras dessa qualificação. No agronegócio, é muito natural, como em outros negócios de larga escala, onde o commodity necessita de escala, porque tanto a logística quanto toda a parte de processamento, em grandes dimensões, ele só é rentável se realmente você tiver escala. Então, é natural que no Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, as grandes frentes de trabalho do agronegócio durante esses anos foram justamente para, aliado à tecnologia, você construir uma capacidade de trabalho e de abastecimento que envolve pesquisa, desenvolvimento e produtividade. E nessa caminhada, muitas vezes, a gente esquece de que a pequena e a média empresa é justamente, no agronegócio, a empresa das especialidades. Então, é difícil você encontrar uma gigante na área de produção de vinhos. E não é uma desinvenção francesa, não é uma desinvenção italiana de que as propriedades menores fazem vinhos especiais, onde, por muitas décadas, ou às vezes até gerações, trabalham em tecnologias, em vinhedos, desde a planta até o consumidor. E isso tem se feito, principalmente na Europa, por serem propriedades menores, em escalas bastante grandes de pequenos e médios, trazendo especialidades. E dali surge, naturalmente, a indústria fornecedora para isso. No Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, Rússia e China, que são países de grande escala territorial, nós temos também a média e pequena empresa, e que também trabalha na parte de especialidades. Então, hoje no Brasil, a gente encontra médias empresas e pequenas empresas, e aí você encontra produtos específicos que não só encontram preferências nacionais, mas também preferências internacionais. Então, se a gente começa a trabalhar alguns segmentos que cresceram muito na preferência dos consumidores, são os produtos de origem orgânica, sustentável, ou só sustentável. Não que a grande não seja sustentável, mas é um atributo com uma série de processos e certificações necessárias para que o consumidor identifique. Na Europa se fala dos bioprodutos, né? Então, num supermercado se diz um bioproduto, então ele tem uma certificação e uma rastreabilidade.
E isso a pequena e a média tem uma condição específica de o fazer, até porque a demanda desses produtos é menor ainda, às vezes representa 10, 15, 20% do mercado, sendo que agora, com toda a onda da sustentabilidade, que agora é chamada de ESG, você tem uma preferência crescente, gigantesca. Então, a grande corporação busca também ter toda a rastreabilidade possível e, por outro lado, o pequeno e o médio busca sua especialidade com suas marcas. No Brasil, temos uma particularidade a mais. Por esta extensão territorial e por clusters que a gente tem, é de trabalhar com cooperativas. As cooperativas se especializaram, algumas delas começaram a trabalhar com uma alta qualidade através do caminho pelas flores, no caso aqui de São Paulo. Nós temos a Olambra como sendo uma das cooperativas de tecnologia avançada e que souberam trabalhar de uma maneira extraordinária o espírito corporativista. Então, os holandeses que trouxeram não só a tecnologia deles ao Brasil, mas também esse espírito de cooperativas, trouxeram uma eficácia gigantesca e hoje o mercado de flores brasileiro, principalmente aqui de São Paulo, é fortemente influenciado por estas cooperativas. Assim, você tem cooperativas do café, você tem as cooperativas da borracha, você tem as cooperativas dos peixes, você tem as cooperativas também de produtos que hoje estão interligados, que a gente chama do ILPF, que é a Integração Lavoura, Floresta e Pecuária, onde você, dentro de uma rotação em médias propriedades a pequenas propriedades, você busca o rendimento do curto prazo, com médio prazo, com longo prazo. O do curto prazo, que são a soja, milho e os grãos, no médio prazo você tem a parte do gado, e no longo prazo você tem a parte das florestas, que são plantadas entre essas configurações, e depois de 7 ou 14 anos você faz o corte e o rendimento. Então, essas partes das integrações, elas necessitam cada vez mais de atenções especiais. E essas atenções especiais necessitam também de recursos especiais. Então, voltando um pouco ao nosso tema central, a pequena e média empresa no Brasil, na sua especialidade, ela evidentemente trabalha também não só com os insumos agrícolas que os grandes usam, mas com equipamentos e tecnologias, às vezes dedicado ao pequeno, dedicado a uma produção menor. E aí requer determinadas atenções para que você tenha um uso mais eficaz possível do seu equipamento, para reduzir a ociosidade, para aproveitar a multiplicidade e para poder fazer frente ao CAPEX, ou a capacidade de investimento, e pagar esses investimentos no médio e longo prazo. E aí é que a gente chega no âmago da questão. Então, muitas vezes, o médio e o pequeno produtor, quando começam a ter escala, quando começam a entrar no mercado mais sofisticado, eles começam a perceber sua barreira tecnológica, onde você sai de um conhecimento e você sai de um processamento para entrar num outro, e esses investimentos é que requerem conhecimento, principalmente, a utilização e a otimização. Hoje, pela parte da conectividade, você traz à propriedade rural um outro tipo de plataforma de conhecimento, um outro tipo de integração. Olhando a floresta especificamente, nós temos aqui no Brasil as florestas dedicadas às grandes produções, que é a parte de madeiras, MDFs, onde você tem a questão da indústria de celulose, da indústria de papel, em larga escala. Porém, você tem
áreas que são dedicadas em menores espaços também à questão florestal. E essa parte florestal que é a dor de cabeça daquele que fica pensando se ele vai ficar com o gado ou se ele vai plantar um eucalipto que vai demorar 7 anos para ele poder colher, às vezes até em situações montanhosas e outras, porque são áreas muitas vezes degradadas que ele recupera e busca nessa recuperação o seu rendimento. Então, é muito comum que você, nessa circunstância, você vai para uma agricultura de ciclo curto. Cada vez mais a gente percebe que essa agricultura ela começa a ser modificada para ciclo médio e ciclo longo. E aí a gente está falando das florestas. Então, a introdução seria isso, no momento, Vinícius. Maravilha, Ingo. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu acho que a sequência do seu raciocínio foi perfeita, né? Você partiu de uma questão mais macroestratégica e foi chegando no particular e culminou exatamente no nosso assunto aqui, né? Como é que esses pequenos, médios e essas cooperativas, que algumas vezes até são grandes, mas elas reúnem pequenos e médios, como é que elas lidam com essa questão, né? Do curto prazo com soja, milho e grãos, do médio prazo com gado, do longo prazo com a floresta, né? A ILPF, vamos lembrar que o pessoal aqui que está assistindo a gente é majoritariamente da área de equipamentos, máquinas, são pessoas que estão interessadas em oferecer soluções e não necessariamente estão familiarizadas com esses termos, né? Então, a ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, como você bem explicou, ela é uma realidade que se apresenta, ela é uma exigência legal e ela já está amplamente difundida no Brasil e a tendência é crescer cada vez mais, né? E, bom, no papel é tudo muito lindo, né, Ingo? Mas na prática, isso cria muitas dificuldades, né, do ponto de vista empresarial para o empresário agrícola, para o produtor que está ali no dia a dia, que às vezes ele está cultivando a soja, o milho, o grão, às vezes ele tem o gado também, e que de repente ele se vê obrigado a ter uma área florestal e não necessariamente ele tem uma expertise ou um interesse comercial em aproveitar isso. E como que esse produtor faz para lidar com essa situação? Quais são as dificuldades desse cara e como é que a gente poderia ajudá-los? Qual que deveria ser a nossa abordagem aí, partindo de um raciocínio, de um ponto de vista de oferecer soluções, de pensar estrategicamente, que é a sua grande expertise, o que você aconselharia para quem está interessado em oferecer ferramentas para esse público? Vinícius, é uma pergunta complexa, porque vou separá-la um pouco do ILPF, que é uma inovação brasileira. Nós trouxemos a ILPF há alguns anos atrás, talvez existam algumas cooperativas, uma Cocamar, lá no Paraná, e outras que foram as inovadoras nesse sentido, e hoje já estão no ciclo, por exemplo, do aproveitamento da floresta, do F. Então, a produtividade do campo ela muda se você tem uma composição de 3 ciclos diferenciados. O ciclo do boi é muito diferente do ciclo de uma soja ou de um milho. Você tem outros equipamentos, você tem outras atenções e assim por diante. E o ciclo da floresta, nesse caso, o eucalipto, também é diferente. Então, o ciclo da floresta, que é a cada 7 anos, que é o mais produtivo, que é o eucalipto, ele começa a ser explorado agora por algumas que iniciaram esse processo. Então, a gente está aprendendo com elas esse ciclo.
E o ILPF está se disseminando no Brasil de uma maneira fantástica, porque é um receituário de sucesso, né? Então, ele tem essa diversidade, e é na diversidade que ele tem a estabilidade. Ele não está só na soja, ele não está só no café, ele não está só no cacau. Então, é ali que ele encontra um equilíbrio, inclusive em compra e venda, no seu fluxo de caixa e assim por diante, que é diferente. Voltando à parte do eucalipto do ILPF, que são faixas que são cortadas entre as plantações e muitas vezes onde o gado se posiciona, e agora é a época do corte. Então, você não vai entrar numa época de corte agora do eucalipto com um equipamento totalmente sofisticado, como a gente usa, digamos, nas indústrias, por exemplo, de papel e celulose, onde você entra com um harvester ou um forwarder, que são equipamentos importados, são grandes equipamentos, que custam acima de 1 milhão, 2 milhões de dólares, e tem a utilização 24 horas por dia, né? Aqui você vai ter uma utilização temporária, circunstancial e buscando a otimização. Claro que você pode entrar com a motosserra e vai fazer o tombamento, vai fazendo isso, esse é um jeito. Agora, existem outros equipamentos que você acopla àquilo que você já tem na fazenda. Nessas propriedades do ILPF, você tem tratores. E o trator você vai acoplando as suas coisas que você precisa. Essa é a parte mais universal do produtor, do médio produtor, né? Ele tem tratores de várias potências e ele vai acoplando aquilo que vai precisando atrás, né? Então, ali é que começam a entrar as coisas super interessantes da inovação. Então, hoje você tem equipamentos onde você pode não só fazer o corte, mas também até já um certo processamento. Existem equipamentos nessa parte que conseguem processar o eucalipto, por exemplo, para lenha específica, para uma utilização ou caseira, ou uma utilização até profissional, se você pensar nas pizzarias ou alguma coisa, que não é pouco, porque se você olhar hoje nas cidades ou nos bairros, não são poucas pizzarias que usam o fogão a lenha, porque já é uma especialidade, já é diferente, né? Então, você tem um mercado segmentado para isso e você pode ter um equipamento segmentado que você tem a condição de você ver a otimização. Se você está dentro de uma cooperativa, é melhor ainda, porque aí você faz o jogo da cooperativa e você vai podendo utilizar equipamentos compartilhados. E aí a produtividade é outra novamente. Então, estamos no melhor dos mundos, se você souber trabalhar a tua condição dentro de um trabalho conjugado. Pegando uma média empresa, por exemplo, que está em outras áreas, acidentadas ou não, e onde esse equipamento poderia ter sua utilidade, a grande questão é o que você pode adicionar a isso. Hoje em dia, nós estamos em julho de 21, enfrentando um enorme desafio em relação ao recrudescimento da seca e, portanto, nós vamos ter um problema energético. Os nossos custos energéticos vão aumentar, e isso, na parte produtiva e industrial, e inclusive do consumidor, é um tema. Então, até que ponto esses insumos dos quais a gente está falando não poderão ser transformadores energéticos? Então, existem hoje projetos de biomassa e começam a ficar mais interessantes em função dos preços da energia elétrica que estão sendo oferecidos. E aí você tem vários modelos também. Você pode estar fazendo isso para um cliente que está dentro de um campo energético, da biomassa. Você pode estar trabalhando com uma operadora que vai querer o teu insumo de uma maneira constante para poder fazer um projeto de bioenergia. Então, se você pensar hoje que um projeto de biomassa ou bioenergia, eles poderão até
ter uma parte do seu financiamento por ESG, por bonds ou por alguma coisa, por substituírem a geração a gás, que é fóssil, é muito boa, mas é fóssil. Então, dentro dessas perspectivas, hoje os modelos de negócios poderão ser acoplados a diversos novos mercados que a gente poderá ter dentro dos próximos anos. E a grande visibilidade é por onde eu vou começar, né? Aonde é que eu estou colocando esse tema na mesa e quais são os meus parceiros nessa parte, tanto tecnológicos quanto financeiros. Que fantástico, Igor. Olha só, que interessante, né? Então, a gente está partindo aí de uma discussão a respeito de dificuldades do dia a dia do pequeno e médio produtor, de como fazer viável uma exploração sustentável aí da ILPF, da floresta, e eu, assim, anotando aqui de tudo que você falou, eu acho que tem 4 pontos que são cruciais no sucesso desse pequeno produtor em aproveitar essas oportunidades, né? O primeiro é identificar essas oportunidades em si, que eu acho que é grande parte do nosso papel aqui, né? Em apontar que elas existem, que simplesmente os obstáculos, às vezes, o próprio problema é a solução, né? Se você tem um problema e você descobre uma solução, aquela é a oportunidade, né? Isso é fantástico. O acesso aos mercados, que é um outro ponto que esse pequeno produtor ele precisa superar. Depois, a gente tem o know-how, então saber como fazer. E, por último, a tecnologia, que é o meio para fazer isso, né? Que é o equipamento em si. Então, a oportunidade, o acesso a mercados, o know-how e a tecnologia. Então, tentando resumir, direcionar um pouco tudo isso que você expôs e brilhantemente explicou, eu acho que esses seriam os pontos-chave aí dessa dificuldade do pequeno, médio produtor, desses produtores agrícolas que fazem parte de cooperativas. E a grande chave é saber por onde começar, né? Como atingir esses novos mercados. Eu acho que isso é o papel de quem está querendo oferecer soluções para essas pessoas, porque não adianta a gente chegar ali no final com a tecnologia em si. A gente precisa passar pelos pontos anteriores, né? Identificar as oportunidades, o acesso ao mercados, o know-how e, por último, a tecnologia, né? Eu acho que essa que é a grande abordagem de oferecer a solução, né? E não só a ferramenta, né? Então, acho que esse é um pouco o nosso espírito aqui, Ingo. O que você acha dessa sequência? Oportunidades, acesso a mercados, know-how e tecnologia. É por aí? Faz sentido esse raciocínio? Total. O empresário tem o nariz sempre na frente e fareja negócios, né? E é nas incertezas que a gente tem que farejar a presa certa, né? Então, se a gente tiver certezas, a gente não vai achar o mercado porque outros já dominaram aquilo. E a gente sempre diz, nossa, o Brasil está cheio de incertezas. Eu digo, graças a Deus, porque aí eu vou achar um mercado que os outros ainda não acharam. Então, é por aí. E nós, empresários, temos essa habilidade de entender um pouco o negócio na frente. E é na conversa com o cliente, né? É na conversa com o cliente. Quando é que ele vê hoje a sua dificuldade? Ele tem um ativo. Vamos falar das florestas, né? Ele tem um ativo. E vários desses ativos foram plantados há 14 anos ou 20 anos atrás, até por incentivos fiscais ou outras questões. Aí ele vai dizer, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho fulano que vai me cortar, o fulano que vai descascar, vai preparar, vai fazer a logística, vai me levar no cliente, e o cliente não vai me pagar tudo isso. É assim. A história da madeira é essa. Então, você entra, você planta, você vai fazer o teu cálculo, você tem que ativar isso ainda como ativo biológico no teu balanço, aí quando você corta, vai transformar, é prejuízo. Aí fala, não pode ser isso, né? E não pode ser.
Então, eu tenho que agregar valor. E essa agregação de valor que é interessante. Então, eu posso comoditizar o meu produto, aí eu tenho que ser muito bom no meu custo, eu tenho que ser muito eficaz, ou eu posso dar valor agregado. E, casualmente, na semana passada, eu passei num dos grandes centros de construção, e sabe, eles têm aqueles compartimentos de madeira, etc. Aí eu vi prancha de madeira. E nada mais do que o pino, é um pranchão. Quando eu vi a tora toda, eu fui fazer o cálculo do que eles estavam vendendo na prancha, como se fosse uma tora de 2 metros, é 10 vezes o valor que você tem no corte da prancha na fazenda. Quer dizer, é um fator 10. Vinícius, alguém está comprando isso, alguém está vendendo, e alguém está colocando espaço dentro dos centros, e alguém está achando que isso aí é uma maravilha e vai. Então, é por aí que eu acho que a gente tem que começar a buscar as alternativas. Aí fui num outro departamento, porque em casa tem algumas orquídeas, aí eu queria um insumo de orquídeas. Aí eu vi aqueles sacos com as cascas do pinus. Meu, é mais valioso do que o pinus N vezes, né? Agora você vai dizer, pô, como é que o cara chegou nas cascas do pinus? É porque no seu processamento ele teve que descascar, porque a serraria quer pegar sem a casca. E vai ficar no chão ou vai ficar no humus, ou ele recolhe de uma maneira ou de outra, reprocessa, ensaca, faz uma certificação em cima disso, porque ele não usou nenhum algo defensivo, e pronto. E assim vai. Então, existem segmentos de mercados onde você vê até o final do teu consumidor um valor agregado. Esse valor agregado está subindo. Nós estamos substituindo os elementos fósseis em todas as linhas. Na Europa existem uma série de produtos que hoje dão incentivos na substituição dos agronegócios. E uma delas é a madeira. Então, tem que sair um pouco olhando o que o mercado está procurando, quem é que está produzindo isso e como é que esta empresa que está levando isso ao mercado está sendo abastecida, né? Então, muitas vezes, ele tem um problema de abastecimento porque ele não vai na grande serraria para buscar, ele não vai na grande consumidora de MDFs ou alguma coisa, mas ele vai em algum segmento menor. E como é que ele acha esse fornecedor? Antigamente, ele tinha que olhar de uma maneira muito difícil. Hoje, na internet, você acha o que você souber procurar e achar. Então, o médio produtor ele tem que estar ligado, ele tem que ter a sua ligação na internet, ele tem que estar no mundo digital, ele tem que estar na sua plataforma e trazer para dentro de casa o seu valor agregado de uma maneira honesta, clara e firme, né? Cada vez mais o consumidor quer saber, vem cá, essa madeira que eu estou consumindo vem da Amazônia ou vem de área reflorestada e eu tenho uma certificação sobre isso. Vale outra coisa se eu tiver uma certificação, vale outra coisa se eu conseguir demonstrar que com a minha floresta eu fiz um resgate de carbono, eu baixei a temperatura do planeta, etc. Então, essa história ele tem que saber contar e ela tem que ser verdadeira, né? Tem que ser verificável. Isso hoje tem um valor. Então, nós temos que entender essa parte do nosso cliente. Então, quando a gente for levar um equipamento, quando a gente for levar uma solução tecnológica, nós temos que entender o problema do cliente e ser o solucionador. E, às vezes, e eu acho que essa é a grande sacada do grande empresário inteligente de médio porte de equipamentos, é ele trazer negócio para o seu cliente. Então, hoje em dia, você não vai mais no proprietário da fazenda, da propriedade, e diz, olha aqui, eu tenho o melhor trator para a sua solução, né? Esse é um trabalho que todos fazem. Não, eu estou te trazendo um novo negócio, porque no meu eu ainda posso acoplar
N outras coisas que você, com a energia desse trator, com a eficácia dele, você pode estar transformando esse meu produto em outro, que é um outro negócio. E eu vou te indicar onde é que é o outro negócio. Então, ele sendo a ponte, né, é aí onde hoje as representações eficazes de equipamentos e de tecnologias estão trazendo seus novos negócios. Ele não vende mais só equipamento, ele vende um negócio para um negócio. Olha só quanta sacada interessante aí, né? Para o pessoal que está aqui assistindo a gente, seja aqui no Zoom, seja no YouTube, né? O Ingo, que é um empresário, estrategista, consultor de nível internacional, membro do board de diversos conselhos, tanto de empresas nacionais quanto estrangeiras, que entende tudo desse assunto. Ele está trazendo tantas sacadas aqui que eu não sei se dá tempo da gente pegar tudo que ele tá contando para a gente. Mas eu estou tentando anotar aqui para sintetizar. Então, olha só. Na integração lavoura-pecuária-floresta, na ILPF, a gente tem cerca de, hoje, 11 milhões e 400 mil hectares. Isso dá mais ou menos 8 milhões de campos de futebol. 8 milhões de campos de futebol. Não dá nem para imaginar o tamanho que é isso, né? Todos esses empreendimentos agrícolas e florestais, eles têm aí uma floresta que o Ingo contou para a gente que, nesse momento, está chegando num ponto de maturidade. E o que é um ativo pode estar parado e está sendo visto pelo dono da propriedade como um problema e não como um ativo. E esse cara não sabe o que fazer com isso. Então, para quem quer fornecer equipamento para esse pessoal, o caminho é buscar inteligência, estar conectado, ter essa atitude de estar aqui ouvindo, aprendendo, buscar e de trazer negócio para o seu cliente, como o Ingo falou. E aí ele deu vários exemplos de como aproveitar esse ativo que está parado aí, nesses 8 milhões de campos de futebol, com diversos exemplos, diversas sugestões, desde certificação de sustentabilidade dos ESGs, aproveitamento dessa madeira que está parada como energia, como lenha, como prancha, a casca de pinos, a serragem para geração de bioenergia. Tudo isso é coisa que está parada, que é vista como um problema muitas vezes, ou que às vezes é subproduto que vira lixo, que vira um outro problema, que é o lixo, que aí gera uma questão de logística reversa e tal. Então, olha só quanta sacada interessante, né? E aí, Ingo, fala um pouco mais para a gente sobre essa questão do valor agregado e da sustentabilidade, que você está tão por dentro. Esse não é exatamente o nosso tema direto aqui, mas eu acho que isso abre muito a cabeça da gente com relação à visão de negócio, né? Um negócio que vale X, o mesmo negócio se tiver uma certificação, se tiver provado que ele é bom para o meio ambiente, para a sociedade, ele pode valer 2, 3, 4x. Fala um pouquinho disso, por favor. Então, entrando na tua pergunta, Vinícius, a sustentabilidade já é um tema desde 92, que você tem acompanhado muito também com a Rio 92, e onde houveram uma série de novos, eu chamaria novos critérios para os produtos pela nossa situação do aquecimento do planeta. Então, o aquecimento do planeta até 2050 se pensa que vai ser entre 1 a 2 graus. E o nosso planeta é que nem o nosso corpo humano, ele opera muito bem com 36,5. Quando a gente está com 38,5, a gente não está bem. Então, isso vai acontecer. Nós, sucessivamente, vamos ficar um pouco piores, porque a febre vai aumentar sucessivamente. Então, existe todo um esforço global de você reduzir essa temperatura de novo. E aí se fala muito em gases de efeito estufa. Quando a gente está falando de florestas, a gente está falando de um vegetal que cresce, principalmente as reflorestadas,
e por uma fotossíntese. E o interessante na fotossíntese é que ele absorve o gás carbônico e transforma isso no caule, na raiz, nas folhas, e coloca oxigênio para fora. Então, ele é um produtor de oxigênio e absorvedor de carbono. E melhor do que isso, todo esse processo ele faz pela absorção térmica do sol, é a fotossíntese. E isso reduz a temperatura. Então, quando você entra numa floresta, você tem a sensação que é mais fria do que lá fora. E é verdadeira essa sensação, porque ele é um absorvedor de temperatura. Tudo isso hoje é uma vantagem. Então, quando você trabalha com madeira, quando você trabalha com florestas, a primeira coisa que vão te perguntar é como é que você está sustentando isso. Então, se for uma reflorestada, você tem todo o direito no ciclo dela, que pode ser no eucalipto 7 anos, no pino 14, você pode pegar uma outra com 25, 30, fazer essa reciclagem sucessiva. E, com isso, você também se certificar de que você fez uma atividade sustentável pelo seu resgate de carbono, por um lado, e pela preservação, não só do solo, mas, às vezes, de fontes, às vezes de fauna, flora, e também da redução da temperatura. Se você tem esses parâmetros à frente, aquele que certifica e você tem uma certa massa crítica para isso, isso é uma preferência. Quem não tem isso vai ter um pouco mais de dificuldade de vender do que aquele que tem. Se você souber ainda trabalhar esse assunto de uma maneira muito inteligente e eficaz, disso você faz um preço melhor, ou você reduz o teu financiamento, ou até você vende essa certificação para quem precisa dela. Então, quando eu falo de vender essa certificação, é que você, por exemplo, você está preservando fontes, e alguém que precisa de uma preservação de fonte porque usa muita água, ele vai precisar de um certificado que você está fazendo isso por ele. E isto vale alguma coisa. Então, você tem várias moedas. A gente fala muito das criptomoedas, né, que tiveram uma valorização enorme. Eu agora falo das carbono-moedas, né? Então, você vai ter carbono-moedas de diferentes formas e que você vai saber trabalhar. E daqui a pouco, aquele que está financiando, isso hoje já é uma realidade no Brasil, tem financiadores que dizem, olha, eu gostaria de ter de você indicadores de ESG. Aí ele vai lá e vai dizer quais são os indicadores que para eles são importantes. Se você atende esses indicadores, vai comprar um equipamento que você vai comprar em 7 anos, ele vai dizer, tá bom, esse equipamento te custa X, e os juros normais com financiamento, que sejam, digamos, dólar mais 7%, e se você atender a esse ESG, vai ser dólar mais 5%, ou dólar mais 4%, dependendo. Isso é uma vantagem comparativa, sem sombra de dúvida. Aí você já entra com um CAPEX e com um retorno de investimento melhor do que antes. Então, essas coisas elas começam a se conversar. E o fornecedor hoje de soluções tecnológicas, de equipamentos, etc., ele começa a entrar nesse mercado. Ele diz, espera aí, eu preciso de um banco. Eu posso ir nos bancos tradicionais e que talvez tenham esse produto. Ou eu vou num segmento de nicho, onde ele diz, eu faço isso especialmente, eu tenho um produto para você. Aí ele combina o trabalho de um e com o outro. E você hoje tem, inclusive, a recente lei promulgada, onde você pode se utilizar só de uma parte da sua propriedade que está destinada a esse investimento e não precisa da garantia do todo. Que essa era outra grande dificuldade. Você tinha os seus 100 hectares, você tinha os seus 800 hectares de propriedade, e você precisava de uma garantia para 10 hectares e tinha que dar toda a propriedade, e você só livrava disso depois de X anos. E esse desmembramento hoje se tornou mais fácil. Então, os bancos estão se acostumando a essa realidade, os financiadores e os fornecedores de soluções. Isso tudo voltado à parte ambiental, ele vai te dar
se você tiver certificado de maneira correta, um preço melhor, uma preferência e um custo menor. Então, aquele que sabe trabalhar esse assunto, porque muitas vezes o proprietário ele não tem toda essa visão. Ele é um ótimo plantador disso, é um ótimo processador disso, mas quando chega nesse ponto, ele tem restrições, né? E aí o fornecedor dele é muito mais o parceiro tecnológico para ele poder entrar nesse negócio mais sofisticado. Muito interessante, Ingo. Isso aí. Tem bastante gente que está aqui, que está acompanhando a gente, que não estava desde o começo, então eu queria explicar novamente o propósito dessa conversa para quem pegou no meio, né? Aqui a gente está falando do grande desafio agroflorestal, que é essa questão que o Ingo colocou agora há pouco, de desafios ambientais que surgiram, que existe uma obrigatoriedade dos produtores terem florestas, e isso é um ativo, isso tem valor de negócio, valor de mercado, mas muitas vezes isso é visto como um problema, ou não é bem aproveitado, ou gera determinadas dificuldades. Então, a questão que a gente está colocando aqui, debatendo, é como aproveitar isso tudo para oferecer soluções do ponto de vista empresarial para esse pequeno e médio produtor, que não é porque é pequeno e médio que é pouca coisa, porque tem muita gente. Quase metade das propriedades rurais no Brasil são pequenas e médias, e o mercado é gigantesco. E agora há pouco o Ingo estava falando da questão do financiamento, que é sempre um ponto muito importante na viabilidade de qualquer negócio, e que, se a gente considerar o lado ambiental, se a gente tiver essa atitude que o Ingo falou agora há pouco, de estar conectado, de buscar, de abordar os negócios com uma inteligência diferente, pensando fora da caixa, e trazer um negócio, uma solução para o seu cliente, as portas se abrem, né? Então, essa questão do financiamento também é mais fácil quando você leva em consideração a questão ambiental. E esse Typhoon Talk, ele está sendo oferecido pela Typhoon, aqui na pessoa representada pela Tatiana Mocenic, que é a diretora de novos negócios da Typhoon no Brasil. A Typhoon é uma empresa familiar, uma empresa média, lá na Eslovênia, na União Europeia, e a Tatiana é da Eslovênia, ela mora aqui no Brasil, em São Paulo, e ela representa a empresa aqui no Brasil, uma empresa com presença global, atuação global, e a Typhoon aqui no Brasil está pensando fora da caixa, né? Ao invés de ter essa abordagem exclusivamente comercial, a Typhoon está abrindo esse espaço aqui para a gente, um espaço de inteligência de negócio, de reflexão e de trazer conhecimento para todo mundo. Tatiana, você quer falar alguma coisa? Obrigada, Vinícius. Já estamos no finalzinho do evento, é isso? Isso, já estamos caminhando para o finalzinho. Esse equipamento que está aí atrás de você, o que é isso? Atrás de mim, vocês veem a grua hidráulica para aplicação no trator. A gente fabrica também as gruas para aplicação no caminhão. A gente atua nesse mercado florestal. Olha que fantástico, é um belo equipamento, né? Eu queria passar um vídeo rapidinho, bem curtinho, que mostra justamente essa grua funcionando. Olha que beleza. É realmente equipamento de última geração, né? Fabricado com alta tecnologia lá na Europa. A Typhoon fica na Eslovênia, é um país que faz fronteira com a Áustria e com a Itália. E é um polo tecnológico de primeiríssima, né? Todas as certificações da Typhoon são certificações internacionais na Áustria,
certificações de baixas emissões, de segurança no trabalho. Então, tomando aqui um tempo curto para falar um pouquinho da Typhoon, que abriu espaço aqui para a gente. Obrigada, Vinícius. Realmente excelente discussão que tivemos hoje. Parabéns. Gostaria de agradecer nosso convidado super especial, Ingo Plöger, não sei se pronunciei bem, mas pela apresentação tão esclarecedora e pertinente. Muito obrigada. Obrigada também a Vinícius pela ótima condução da discussão e, claro, toda a equipe Hauck, que foi responsável pela organização desse evento. E, por fim, agradeço também a presença de todos que prestigiaram esse evento nessa tarde, assim, as pessoas que estão aqui conosco no Zoom e pelo YouTube. Espero vê-los em nossos próximos eventos e passo a palavra de volta para Vinícius. Obrigada. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado. É um prazer. Ingo, você quer fazer um fechamento, amarrar todas essas ideias aí para a gente poder liberar o pessoal para trabalhar? Bem, eu penso que nós estamos trabalhando, porque a gente pensa, conceitua e age. E parabéns a você, Vinícius, estar idealizando esses encontros, e a Tatiana e a Typhoon. O vídeo, no finalzinho, mostra um pouco aonde a gente estava navegando na nossa conversa, de você usar um trator que todo proprietário tem, acoplado, que você pode acoplar também a um caminhão, dentro de uma floresta mista, pelo que eu rapidamente pude reconhecer, não é uma floresta única. E isso nós temos cada vez mais também dentro do Brasil, uma floresta mista que é uma dor de cabeça, mas é uma grande oportunidade, por outro lado. E depois ele leva com um tratorzinho numa montanha gigantesca lá e deixa na casinha dele, né? O que ele vai fazer lá a gente ainda não sabe, mas certamente ele não vai perder dinheiro. Então, é um pouco disso que a gente estava trabalhando. E são essas soluções, Vinícius e Tatiana, que nós precisamos cada dia mais no Brasil. São soluções que você vê, é um operador, não são 10 operadores que estão dentro desse tema. Se você olha hoje, manuseio de madeira em pequenas propriedades, são muitas pessoas, muitas vezes, e são operadores que têm um conhecimento tecnológico razoável. Você viu na operação do trator que ele estava com uma tela operando, às vezes é o próprio equipamento que ele é um iPad, muitas vezes, que ele traz, leva e faz a operação. Isso são tecnologias cada vez mais acessíveis, e o que é uma solução, né? E muitas vezes esses tratores não são nem dele, às vezes são de uma cooperativa ou são um leasing. Então, esse tipo de soluções, nós precisamos cada vez mais de parceiros estratégicos de tecnologia que acompanham o médio empresário. Então, para aquele que, por exemplo, vocês querem destinar a sua confiança para ser um representante ou ser um distribuidor, seria uma oportunidade de buscar pessoas que tenham essa visão, de ver esse mercado, de verem a competência da tecnologia e ver a aplicação. E é assim, né, no nosso mercado, cada vez mais inseguro, cada vez mais difícil de reconhecer. Quem reconhece primeiro vai trazer a melhor caça para casa. Então, parabéns para vocês e gostaria de acompanhar vocês em outros webinars com essa ideia de trocarmos ideias. Muito obrigado, Ingo. As portas estão abertas. Falar com você é sempre um prazer. Quando você falou ali da Eco 92 e da Rio Mais 20, né? Me lembro que nós estivemos juntos lá na época do CEAL, lá no Rio, na Rio Mais 20. E desde aquela época, quando a gente começou a trabalhar junto, quando a gente se conheceu, eu fiquei impressionado com essa sua capacidade de pensar fora da caixa, que é realmente uma coisa extraordinária, né? Então,
esse é o tipo de interação, o tipo de discussão, como você disse, a gente está aqui trabalhando, né? Que me dá um prazer enorme, porque a gente está pensando não só negócios, não só como oferecer soluções para produtores ou como vender equipamentos, mas soluções para o Brasil, né? Coisas úteis, coisas que podem agregar, que podem contribuir para o mundo, ajudar a combater o aquecimento global, oferecer soluções que realmente têm relevância, né? Então, isso é uma coisa extremamente prazerosa e isso não tem preço, né? Então, é muito legal a gente se reunir, todo mundo aqui junto, pensando, botando a cabeça para funcionar, pensando junto em o que a gente pode fazer melhor, né? Então, queria te agradecer também, agradecer a Tatiana, agradecer a todo mundo que está aqui e, seguindo a tradição eslovena, terminar pontualmente aí às 17 horas. Muito obrigado a todos, viu? Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.